Olá, vamos para o nosso 17º resumo, onde trataremos no dia de hoje das infrações leves. Vamos lá então. Iniciando então nas infrações leves, vamos lembrar o seguinte: a infração ela sempre terá uma pontuação. Essa pontuação, no caso da infração leve, são 3 pontos. E o valor da multa, na atualidade, está R$ 88,38. Esse valor não é alterado, não tem nenhum fator de multiplicação, como nas infrações médias e nas infrações graves, diferentemente das infrações gravíssimas, que possuem o fator de multiplicação, ok? Vamos lá. Primeira infração leve. E antes disso, vamos lembrar o seguinte: a infração leve é a infração de menor potencial de dano, né, de causar algum mal, tanto material quanto pessoal, aos usuários das vias de trânsito, ok? Primeira infração então: ultrapassar cortejos, desfiles e formações militares, salvo com autorização. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis da segurança. É uma infração muito genérica, né? Mas qualquer ação aí, por mínima que seja aí desatenta, né, ou até que venha a prejudicar de alguma forma, pode ser enquadrado aqui neste item, né, do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar na faixa da direita, sendo esta para outros veículos, exceto para acesso ou conversões. Então, se você tiver uma faixa da direita que é destinada a outro tipo de veículo, se você estiver transitando por ela, nesse caso que você está cometendo uma infração leve, com 3 pontos na sua habilitação, e a multa de R$ 88,38. Usar buzina em locais e horários proibidos e não para a finalidade, né, de advertência e segurança, de forma prolongada ou com frequência, né, fora da estabelecida pelo CONTRAN. Então aqui é uma infração, infelizmente, muito comum, quando você, por exemplo, sai comemorando, né, a vitória do seu time, ou cumprimenta o seu colega que passou na calçada. Tudo isso vai gerar uma infração por buzinar, né, nesse caso. Porém, é importante lembrar o seguinte: além da questão da infração, você tem aqui uma situação muito mais grave do que propriamente somente a infração. Você está comprometendo todo o ambiente de trânsito com excesso de barulho. Por quê? Uma buzina, ela acionada de forma indevida, ela causa um transtorno mental na cabeça de todos os condutores naquele contorno ali do ambiente de trânsito. Porque você não sabe se o condutor está buzinando porque você fez uma manobra errada, ou se porque alguém do seu lado fez uma manobra errada. Então causa uma confusão ali, um momento de distração, sem que os demais condutores estejam atentos na via. Isso é muito prejudicial. Então tenham em mente, pessoal, o uso da buzina indevido, ela deve ser evitada ao máximo em qualquer situação, ok? A buzina é para a advertência de uma situação de risco, certo? Tenham isso em mente. Vamos lá, continuando então. Estacionar afastado da calçada de meio a 1 metro ou nos acostamentos. É uma infração leve, com a penalidade de multa, né, e 3 pontos na sua CNH. Parar afastado de meio a 1 metro do meio-fio ou na faixa para pedestres. Então aqui é uma situação que de fato é bem, na minha opinião, muito mais grave do que muitas outras infrações. Quando você para sobre a faixa de pedestre, você tira do pedestre a sua ilha de segurança, o seu ponto de segurança. Porque ali é onde ele vai atravessar com segurança. Ao menos deveria ser assim, né? Mas com certeza é o melhor ponto da via para o seu trânsito, né, de um lado ao outro. Então esse local não deve em momento algum ser obstruído, ok? Parar no passeio, na faixa de pedestres, nas ilhas, nos refúgios, canteiros centrais, divisores de pista e canalização. Então é uma situação também bem complicada, porque tira a visibilidade dos demais condutores, né, principalmente nas canalizações, onde o outro condutor não consegue fazer a leitura daquele ambiente, ok? Então deve ser evitado ao máximo essa situação. Fazer ou deixar que se faça reparos em veículos nas vias arteriais, coletoras ou locais,
salvo por impedimento absoluto da sua remoção, estando o veículo sinalizado. Então é uma situação assim que pode acontecer, obviamente, né? Porém, se acontecer, sinalize essa situação, certo? Continuando então, vamos lá. Nessa situação aqui, ó, não estar portando os documentos obrigatórios. É uma situação que tem sido alterada ao longo do tempo, né? Até então os documentos obrigatórios eram, né, a CNH e o próprio CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Ambos já possuem a versão digital, a versão eletrônica. Você pode tê-la no seu smartphone. Também existe a situação que o agente de trânsito, né, ele pode verificar se o seu veículo está licenciado e vai, nesse caso, dispensar o CRLV impresso, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do seu veículo. Porém, pode ocorrer que você esteja com seu celular desligado, sem bateria, ou até não esteja com o celular e o agente de trânsito não tenha acesso naquele momento ao sistema dele. Nesse caso, você terá que portar o seu CRLV impresso, porque é a forma que você terá de comprovar o licenciamento do seu veículo. Então, nesse caso, é importante lembrar o seguinte: por mais que existam os meios eletrônicos, na falta deles você deverá estar com a versão impressa do seu CRLV. Só que tem um problema: hoje os Detrans não estão enviando mais esse documento para a casa dos proprietários dos veículos. Qual que é a solução? Você deverá entrar no ambiente digital da sua CNH, que hoje é um aplicativo, e lá você terá a opção de entrar em veículos e lá terá a opção de imprimir o seu certificado de licenciamento de veículo, de registro e licenciamento. E esse certificado ele vai possuir um QR Code que será validado pelo agente de trânsito com um aplicativo chamado Vio, que nesse aplicativo não é necessário a conexão com a internet. Então há vamos dizer assim, uma maior chance de você não ser penalizado, ou melhor, não haverá a possibilidade de você ser penalizado nesse caso, porque você estará portando o seu certificado de registro e licenciamento do veículo, ok? Então cabe aqui essa observação. Continuando então, vamos lá. Não atualizar o cadastro de registro de veículo ou de habilitação. Então, se você tiver uma mudança de endereço, né, se o seu veículo teve alguma alteração, por exemplo, você mudou a cor do veículo ou passou de particular para de transporte, vamos dizer assim, de transporte de passageiros, né, um taxista, por exemplo, né, com a placa vermelha, então você deve fazer uma alteração, nesse caso no veículo, ou então, se você mudou de endereço, por exemplo, no seu prontuário da sua CNH, para que você tenha essa alteração registrada nos órgãos do SNT e qualquer notificação esteja apto a recebê-la, né? Então é importante observar. E caso não ocorra isso, você estará cometendo uma infração só por não alterar um tempo hábil, tá? Você estará cometendo uma infração leve. É importante estar atento a essa questão. Uso de luz alta em vias iluminadas. Então, se você está, por exemplo, em uma via urbana, né, iluminada, ou mesmo numa via fora da área urbana, mas que seja iluminada, se você estiver com a sua luz alta acesa, você estará cometendo uma infração leve, certo? Bom, com isso nós finalizamos as infrações leves. Nós teremos ainda uma outra etapa falando de infrações relacionadas ao meio ambiente, que será a última etapa das infrações. Porém, antes eu vou fazer aqui uma pausa e vou fazer um comparativo de algumas possibilidades, né, de confusão, ou até mesmo que o código nos traz aí uma dificuldade de interpretação, e dar algumas dicas relacionadas a como entender a infração, em que momento será uma infração leve, em que momento será uma infração grave ou gravíssima e assim por diante, ok? Vamos lá então. Vamos então à primeira dica. Transitar pela contramão em vias de duplo sentido é infração grave, exceto por curto prazo para ultrapassar.
Então isso é uma observação importante. Já nas vias de sentido único é gravíssima, então há essa diferença, ok? Fiquem atentos. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que esteja na faixa, no sinal que acabou de mudar de cor, ou a deficientes, crianças, idosos e gestantes, em qualquer situação é uma infração gravíssima, ok? Já não ceder a preferência quando o veículo ou pedestre tiver iniciado a travessia, mesmo sem faixa, sem a faixa de pedestre, né? Ou quando ele esteja atravessando a via onde você está entrando, dobrando no caso, é uma infração grave. Então são observações bastante pertinentes aí, que podem causar confusão na sua cabeça na hora da prova. Próximas dicas aqui, ó. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada por agrupamento de pessoas, que são préstitos, passeatas, desfiles, entre outros, é uma infração gravíssima. Já interceptar agrupamento de veículos, formações militares e outros mais, é uma infração grave, ok? Então lembrem, interceptar pessoas, gravíssima. Interceptar veículos, grave, ok? Deixar de prestar socorro à vítima de acidente ou tomar providências, estando você envolvido em no mesmo, é gravíssima. Então, se você deixar de socorrer, estando você envolvido no acidente, não interessa se você é culpado ou não, mas se você estiver envolvido no acidente, é uma infração gravíssima. Não estando e sendo solicitado pelo agente, né, a ajuda pelo agente, é uma infração grave. Então, mais uma diferença aí para você guardar e saber que existe. Vamos lá. Transitar com o veículo na faixa, pista ou via exclusiva para determinados tipos de veículo. Se a faixa ou pista for à direita, é infração leve, acabamos de ver. Se a faixa ou pista for à esquerda, infração grave. Então, vejam bem, se for à direita, leve. Se for à esquerda, claro, à direita salvo nos casos permitidos para fazer a conversão à direita, por exemplo, né? Mas se for à esquerda, infração grave. Na faixa ou via de trânsito exclusivo regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo caso de força maior, e com autorização do poder público competente, infração gravíssima. Então são três situações diferentes, certo? Fiquem atentos quanto a essas três situações. Continuando então nas nossas dicas, né? Muito importante. Transitar com as dimensões do veículo ou de carga superiores aos limites, né? É infração grave. Já com excesso de peso é média. Então, dimensão, grave. Peso, média. Fazer ou deixar que se faça reparos na rodovia ou vias de trânsito rápido, é infração grave. Ok? Com remoção do veículo, salvo no impedimento absoluto de remoção e devidamente sinalizado. Já nas demais vias arteriais, coletores e locais, é leve. Então, observação também bastante importante, que possivelmente poderá cair em sua prova e você terá que estar atento para não confundir as situações. Transitar com o farol desregulado ou com luz alta, ou seja, perturbando outro condutor, é infração grave, com retenção para regularização. Já usar luz alta dos faróis em vias providas de iluminação é leve, acabamos de ver também, ok? Continuando, deixar o condutor de remover o veículo do local quando envolvido em acidentes com vítimas, por solicitação do agente, é uma infração gravíssima, com suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Já quando o acidente for sem vítima, é infração média. Ok? Derramar, lançar ou arrastar na via qualquer objeto que gere risco é infração gravíssima, com retenção do veículo para regularização. Já abandonar objetos ou substâncias é infração média. Então isso é importante a gente fazer essa distinção para não confundir na hora da prova. Ultrapassar cortejo é infração leve. Não dar preferência é grave.
e não reduzir a velocidade ao se aproximar é gravíssima. Então lembrem disso, são 3 situações diferentes, ok? Aqui nós temos algumas dicas sobre as infrações relacionadas à questão da velocidade. Vamos interpretar aqui. Não portar primeiramente, né, antes da velocidade. Não portar os documentos obrigatórios é uma infração leve. Se recusar a entregar os mesmos para averiguação mediante recibo é infração gravíssima. Velocidade limite regulamentada. Então vamos ver aqui, nós temos aqui uma velocidade regulamentada de 100 km por hora. A AVC, que é a velocidade calculada, né, maior que 100 e menor ou igual a 120 é infração média. Maior que 120 e menor ou igual a 150 é infração grave. Então é um comparativo de porcentagem, né? E maior que 150 é infração gravíssima, com suspensão do direito de dirigir, ok? Então são graus aí de infrações conforme a porcentagem de excesso de velocidade acima da velocidade regulamentada. Aqui nós chegamos a 120, né? Ou seja, até 20%. Maior que 120 e menor, ou seja, maior que 20% e menor que 50%, infração grave. E acima de 50%, infração gravíssima. Então são as observações importantes aqui. Aqui relacionados ao estacionamento e a parada, né? Menos de 5 metros da esquina é média. Parar, estacionar é média, parar é média. De meio a 1 metro da calçada, estacionar é leve, parar é leve. Na contramão, estacionar é média, parar é média. Aqui já muda. Mais de 1 metro da calçada, estacionar é grave, parar é média. Em desacordo com as posições estabelecidas, estacionar é grave, parar é média. Existindo placa de proibido estacionar, aqui é somente para estacionar, obviamente, né? Vamos pegar a observação, são os artigos 181 e 182 do CTB. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Bom, tem mais uma coisinha aqui, vamos lá. Na pista de rolamento, estacionar é gravíssima, parar é média. No passeio faixa de pedestre, entre outros lugares, estacionar é grave, parar é leve. Sob a faixa de pedestre, na mudança de sinal luminoso. Aqui não é a questão de estacionar, é quando você está em deslocamento e para no sinal luminoso. Infração média por parar. No cruzamento, estacionar grave, parar média. Nos viadutos, pontes e túneis, estacionar grave, parar média. Nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição, gravíssima, somente para estacionar, obviamente, porque está relacionada a esse tipo de infração. Geralmente, a infração por estacionar é um nível acima da infração por parar, com exceção de parar ou estacionar na contramão, afastado da calçada ou da esquina. Observação: estacionar ocasiona a remoção do veículo, parar não. São observações bem interessantes aí. E aí finalizamos então aqui a parte de infrações, lembrando que ainda tem uma última etapa que vai falar sobre as infrações relacionadas ao meio ambiente. Então, pessoal, estamos chegando ao final aqui do nosso conteúdo, só mais uma aula, né, mais um resumo. É importante que você esteja atento, né, à questão da infração, não somente pela perda financeira que você terá, mas pelo fato de que você está gerando um risco a você e aos outros usuários das vias de trânsito, ok? Muito obrigado e até o próximo resumo.